Meus irmãos, momento de uma palavra para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. Aqui está um texto no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Eu quero que vocês me acompanhem aí no versículo 24 de Mateus 14. Estamos aqui como igreja, reunidos aqui neste lugar, para estar juntos aqui, intercedendo uns pelos outros. Nós sabemos que precisamos estar ministrando o Evangelho, estar pedindo a Deus pelas as raças humanas, pelo mundo no geral. E esse é o nosso foco, é o nosso objetivo de estar fazendo isso. Aqui diz Mateus 24, versículo 24 de Mateus 14. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? É o barco. Presta atenção. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe, pedi: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, socorra-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas observe bem aqui o versículo 24. Diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos repetir a leitura aqui, todos nós, vamos lá? E o barco... Não, vamos lá, todo mundo. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aonde que o barco estava? No meio do mar. Estava no meio do mar. E além do mais, o barco que está no meio do mar tinha um vento contrário. Está aqui no texto aqui. O vento era contrário. Além do barco estar no meio do mar, estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha a situação que estava. A mesma distância do início, a distância para o fim. Estava no meio do mar. Para ir para frente estava difícil, porque o vento era contrário. Era mais fácil voltar para trás, não era? O vento contrário está indo para lá, o vento contrário está empurrando para trás. Era mais fácil ir para trás que para frente, não é? Só que eles tinham que ir para frente, eles tinham que atravessar para o outro lado. É aqui que está o problema. Olha aqui o texto, diz que a narrativa que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda do mar, enquanto Jesus ficava despedindo a multidão, depois da multiplicação de pães e peixes, que era uma multidão grande. Então, enquanto ele despedia a multidão, qual que os discípulos vai na frente?
para o outro lado do barco, vai embora, segue a rota para o outro lado. Mas presta atenção, mas quando Jesus despediu a multidão, ele não foi atrás dos discípulos, ele foi para cima do monte. Ele subiu ao monte para orar à parte. E chegado já tarde da noite, ele estava ali. Ele estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe bem que Jesus, ao invés de levar o discípulo lá para do monte, para orar a Deus, ele mandou o discípulo ir para o outro lado do barco e ficou sozinho até tarde da noite, lá em cima do monte. Ele ficou a só, não tinha mais ninguém de companhia com ele lá. Ele estava ali só. Em outras palavras, ele estava a só com o Pai. Ele estava num particular com Deus. Ele estava com um particular com o Criador lá em cima. Glória a Deus. E lá em cima do barco, os discípulos bem embaixo no ensino do barco, e Jesus lá em cima no monte, lá no lugar alto. E lá de cima, certamente, Jesus sabia o que estava acontecendo lá embaixo, no meio do mar, onde estavam os apóstolos. Agora preste atenção aqui,